Muito boa tarde a você, seja muito bem-vindo ao Salutes. O Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica tibetana, e traz as tecnologias e as técnicas de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. No dia de hoje, 25 de março de 1974, o dia marcava a Revolução dos Cravos em Portugal. Na Itália, hoje é o Dia Nacional da Bandeira e Dia da Libertação, na verdade uma comemoração anual das organizações da resistência italiana para marcar a libertação da Itália no final da Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje também é o Dia da Organização das Nações Unidas, da ONU. Em 404 a.C., nesse mesmo dia, Atenas se rende a Esparta, pondo fim à Guerra do Peloponeso, que durou mais de 70 anos. Em 387, Santo Agostinho recebe o batismo das mãos de Ambrósio, bispo de Milão, e em 799, Papa Leão III é atacado enquanto se dirigia a cavalo de Latrão para São Lourenço, em Lucínia, para presidir uma procissão. Em 1234, nesse mesmo dia, Luís IX, rei da França, é considerado maior de idade. São 14 horas e 4 minutos da segunda-feira, dia 25 de março. Hoje nós vamos saber um pouco de como é a vida de quem faz rir, quem tem motivos para chorar. Daqui a pouco eu recebo o palhaço Osório, encarnado pelo Giba Riso, que trabalha voluntariamente no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Na entrevista, Riso irá falar um pouco mais sobre as suas peripécias no dia a dia no Hospital das Clínicas. Também recebo a Adeilde Marques, da Federação Nacional dos Terapeutas, que irá falar sobre a legalização da profissão, sobre as entidades regionais e sobre a inclusão dos terapeutas nos programas de saúde do Ministério da Saúde, sem falar também do 4º Congresso Nacional dos Terapeutas. Na mesa, no Twitter, estão 3 meninas hoje, a Letícia, a Carol e a Kelly. A Adeilde Marques está à frente da FENAT, a Federação Nacional dos Terapeutas, desde 2005. Já faz quase 8 anos. A entidade dos terapeutas fundada em junho de 2004. Um ano depois ela assumiu. E a Adeilde, você está se perpetuando lá como presidente, Adeilde. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço. Perpetuando não, eu sou contra isso também. É que quando eu assumi, em virtude do primeiro presidente renunciar, com 1 ano e meio, né, de nascida, a FENAT, eu terminei o mandato dele, entrei no meu primeiro mandato e agora estou terminando o meu segundo mandato. Está tudo dentro do estatuto. Não, tá certo. Não, você inclusive pegou depois praticamente uma bomba, porque, na verdade, eu sei pela história que eu li, você pegou depois de uma renúncia e acabou assumindo aí, teve uma árdua batalha aí, já que fundou 13 sindicatos, 5 já com carta sindical, é isso mesmo? Exatamente. Faz um balanço da sua gestão, Adeilde. Tudo bem. Então, quando nós assumimos, né, em 2005, nós passamos um mês em Brasília, no mês de dezembro, tentando ver o que a gente ia fazer, porque eu não tinha noção e nem pretensão, inclusive, de assumir uma missão, que eu chamo isso de missão, tão importante como tem sido nesses 8 anos essa federação. Então eu percebi que a federação ela foi fundada inicialmente como FENAFLOR, que era Federação Nacional dos Terapeutas Florais, e quando eu assumi, eu percebi que uma federação ela não poderia ser constituída à base de associações, e é o que acontecia no momento. E aí eu comecei a caminhar pelo Brasil, tentando fundar sindicatos, né? Em Brasília, nesse período, esse primeiro mês, enquanto eu esperava a documentação das associações, eu fui buscando conhecer parlamentares, visitando ministérios, enfim. Você foi bem recebida em Brasília por conta da representação dos terapeutas? Inicialmente, não. Né? Não vou dizer que a gente foi recebido de braços abertos, mas eu tive grandes apoios logo de início. Por causa do quê, Adeilde? Porque os terapeutas são mal vistos ou os políticos têm má vontade? Não vejo nenhuma das duas situações. Primeiro, a gente, na época, digamos até que o ser mal visto poderia ser alguma coisa, porque na época
existia aquela polêmica de que o terapeuta era charlatão. Tudo bem, isso aí procede. Ainda continua? Graças a Deus, depois de toda essa história, não. Hoje a gente é realmente respeitado no país. Inclusive faz parte da política nacional da saúde, até do Ministério da Saúde, né? Exatamente. Então, toda essa história de início da FENAT, inicialmente quem nos recebeu assim de braços abertos foi o senador Cristóvão Buarque, o senador Marco Maciel. Então, logo nesse primeiro início. E para mim, assim, já foi começar com o pé direito um trabalho desse. Em seguida, em 2007, nós tivemos a oportunidade de participar de uma audiência pública na Câmara Federal, isso em agosto de 2007, foi a nossa primeira aparição realmente lá para o Congresso, e porque tinha o projeto da federação, que é de lei, que a gente já pedia desde o início, e um outro projeto também de um grupo de Minas que surgiu nessa audiência pública. A partir daí, a deputada Luísa Erundina sugeriu um encontro nacional, que aconteceu 3 meses depois. Nós estivemos também fazendo parte da mesa. Eu solicitei, na época, que fosse convidado, já que a gente iria estar começando a mostrar, né, a importância do terapeuta, das terapias no país. Eu pedi que convidasse o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e graças a Deus, realmente eles estavam lá. Uhum. Então, nós tivemos a oportunidade de mostrar que a gente existe, que a gente precisa de uma lei, enfim. A FENAT está fazendo, estou recebendo aqui um material, está realizando o 4º Congresso Nacional de Terapeutas entre 28 a 30 de maio de 2013, está aqui o material, no Rio de Janeiro, na Copacabana Mar Hotel. Qual a expectativa para esse congresso? O que você está esperando de um avanço político? Quantas pessoas devem estar presentes? Realmente a expectativa é grande, porque eu acho que esse é um momento muito mais forte do que os anteriores, né? Nos primeiros congressos, o primeiro a gente estava tateando ainda na história, mas o segundo a gente já aprovou o símbolo do terapeuta. No terceiro a gente já aprovou resoluções, já teve uma importância muito maior. E desse congresso, ao terminar o congresso, que foi em Minas Gerais, a gente já teve audiência na semana seguinte, com 3 ministros em Brasília, numa só tarde. Então isso para a gente foi um grande avanço. Nesse quarto, eu acho que vai ser um momento tão importante, porque aí a gente vai estar reforçando a moção que foi extraída do terceiro congresso. Essa moção teve assinatura tanto lá do Congresso como deu continuidade, né, assinatura da própria sociedade, legitimando a categoria de terapeutas no país. Então, esse 4º Congresso é ratificar essa moção. Como nós já somos reconhecidos, né, e legitimados pela sociedade, a gente vai reforçar a necessidade dessa lei que vem amparar a categoria no país. O reconhecimento de janeiro desse ano pelo Ministério do Trabalho coloca o terapeuta dentro da CBO, não é isso? Que é as categorias brasileiras de ocupação, é isso, né? Exatamente. É isso mesmo? CBO é isso. Eu sei porque os acupunturistas também têm o seu registro na CBO. Politicamente, houve todos esses avanços. O terapeuta hoje é uma categoria profissional reconhecida. Oficialmente. Regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Regulamentado, né? Pelo Ministério do Trabalho. O programa de saúde, né, também prevê a participação dos terapeutas nos hospitais. Sabe-se hoje que se aplica reiki, faz yoga, respirações, muitas coisas de outras terapias alternativas, né, que eu não gosto desse termo, sobretudo para acupuntura, não é alternativa coisa nenhuma, mas de qualquer maneira, essas terapeutas, né, os terapeutas hoje estão se aproximando da classe médica para trabalhar em conjunto para a melhor qualidade de vida da população. Como é que tem sido feita a receptividade dos médicos em relação aos terapeutas junto ao seu ambiente de trabalho, sobretudo hospitalar? Interessante a pergunta. Vamos lá na CBO rapidinho. A CBO ela teve uma mudança depois de uma série de atividades da federação, eu acho que 2007 e 2008. Nós
participamos, inclusive. E agora, quando ela reconheceu, regulamentou a categoria de terapeuta, muitas terapias, né? Que isso foi um grande passo, que a federação se sente até responsável um pouco por isso aí, por conta da nossa história, isso ratifica a necessidade dessa lei. Em relação ao terapeuta nos hospitais, nos postos de saúde, enfim, isso é uma realidade, já existe muito terapeuta, só que eu sempre alerto isso. O terapeuta está lá dentro como voluntário. É necessário que se tenha essa consciência, ele não está contratado, e é isso que a gente quer. Uhum. A partir do momento da lei, ele vai ter que ser contratado. Sim. Mas isso já é um grande avanço. A gente ser aceito dentro do hospital já foi também um grande passo. Sobre a categoria médica, a aceitação dos médicos em relação aos terapeutas, nós pedimos audiência em 2010 com o Conselho Federal de Medicina e fomos recebidos, né? Então, foi uma conversa muito interessante, muito importante, esclarecemos muitas dúvidas. Isso está no nosso site, no site da federação. Qual que é o site? www.fenate.org.br. Está lá o texto da nossa conversa, o doutor Carlos Vidal, que nos recebeu. E, enfim, eu acho que essa... Como é que é a receptividade? Olha, eu só agradeço ao doutor Carlos Vidal, o presidente, né, também, porque eles receberam com muito carinho e ouviram tudo que a gente tinha para dizer, porque eu estava tentando mostrar que a gente existe. Nós somos mais de 600 mil no país. 600 mil? Mais de 600 mil terapeutas no país. O dobro da categoria de médicos, supera a categoria de médicos nos Estados Unidos, enfim, a gente precisa realmente chegar junto. Então, quando eu chego na Câmara, quando eu chego no Senado, nos eventos que acontecem por lá, que eu consigo segurar o microfone, eu coloco isso. O que precisa acontecer agora? Cada um no seu quadrado, tá? Já repeti muito isso lá no Senado, nos eventos. E existir essa ética de cada um passar o que não é da sua competência, passar para o outro que é da competência. Estamos todos no mesmo patamar, só a diferença é que nós ainda não temos um conselho. Mas, e graças a Deus por essa insistência, a gente tem sido aceito, sim, tem sido respeitado. Nós estamos convidando agora, de novo, o Conselho Federal de Medicina, convidamos para o anterior, mas eles não puderam, mas esse a gente vai estar chamando de novo para esse congresso. Conselho Federal de Medicina, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, para a gente discutir essa questão da CBO, porque tem muita terapia nova e muito interessante, com resultados incríveis que precisam estar lá na CBO. Então, vamos também tentar, né, trazer essa discussão para dentro do Congresso. É por isso que eu digo que esse Congresso vai ser assim, extremamente importante. Será que fazer palhaçada é um jeito de fazer terapia? Terapia do riso. Estou adorando a presença do palhaço aqui. O Osório, tá por aí? Vamos aproveitar e entrevistar aqui o Osório. Já eu estou prestando atenção no programa. Está prestando atenção? Boa entrevista, você falou muitas coisas pontuais, adorei. Obrigada. Eu estava aplaudindo, você não ouviu, né? Obrigada. Eu volto daqui a pouco, estou esperando me chamar. Pode entrar, pode entrar. Meu Deus, é prazer, viu, seu nome? Olha, Adeilde. Prazer, Osório, tá? Precisa de mim, procura o João. Eu quero parabenizar porque você tem um trabalho de cura incrível nos hospitais. Não me diga. Pode acreditar. A gente acompanha tudo isso. Eu vou passar na frente da câmera. Pelo menos a cura espiritual, ela está aí, né? Ai, João. Ô, gente, eu tô aqui, ó. Gente, boa tarde às pessoas, aos seres humanos. Eu voltei. Achou que eu não ia, mas onde eu vou sentar aqui? Senta ali na poltrona. Já tô no programa, tá? Pode ligar a internet aí, tá bom? Tá. Manda pergunta, pelo amor de Deus. Vó, por favor. É muito bom. Vó. O Osório é um amigo do programa. O Osório já veio aqui algumas outras vezes. Nós estamos falando aqui, Osório, sobre a Federação Nacional dos Terapeutas, a inclusão dos terapeutas nos hospitais. E você tem um trabalho maravilhoso no Hospital das Clínicas, voluntário, para divertir. Eu fiz aqui a chamada do programa, não sei se você viu, você deve ter visto na sua página, né? Eu vi. A vida de quem faz os outros que não têm motivo sorrir. Eu vi, você é um poeta. Sabe, a cada dia mais eu me apaixono por você. Você, ó,
Bota pra fora mesmo, é isso que tem que botar pra fora o sentimento, seja ele amargo, doce, você vai. Eu gostei, você é muito poeta. Você gostou? Você tinha que escrever um livro, você já escreveu algum livro ou não? Ainda não, tô pensando. Por favor, eu posso até fazer a introdução, se você quiser, do livro, eu posso fazer, posso ajudar. Eu gostaria. Escrever lá umas 2, 3 linhas, eu escreverei com o maior prazer diante de um poeta que está na minha frente. Já. Já. Escreva já. Escreve não, escreva já. Ah, eu achei que era para ir embora já. Meu Deus do céu. Eu escreveria assim: vamos nos permitir sorrir ou chorar, sempre avançar. Chega, tá bom. Tá bom, tá bom. Senão a pessoa começa a achar que é um poema, alguma coisa. Aquele rapaz é seu esposo? É o contra-regra. É o contra-regra, tudo bem? Você, obrigado. Viu? Qual que é seu nome? Almir, ó, bom locutor. Almir. Mas pode perguntar, eu falei que você estava aí fazendo as introduções. Então, a introdução, Osório, é o seguinte, é que normalmente os terapeutas agora estão ganhando um espaço dentro dos hospitais, diante da resolução e dos casos, diante da ajuda no tratamento. O que eu queria saber antes de tudo, antes de você falar um pouco da tua história, como você se sente quando você entra no hospital, certo. O que você percebe de melhora nas pessoas que estão esperando uma consulta? Porque você fica lá no ambulatório... Isso, eu fico no pé dos ambulatórios pelos corredores. Pelos corredores. A pessoa lá está com a cara que está esperando horas. Tá, e tem os pacientes esperando, tem os acompanhantes, porque é um volume muito grande, é o Brasil inteiro. Que está lá. Né? Então eles fazem o máximo para atender o que é de melhor, mas independente disso, as pessoas ainda ficam ansiosas, porque é diante de um resultado, ou é uma consulta que vai ser feita, então a pessoa não sabe o que tem ali naquele momento, né? Vai estar aguardando o resultado, tem uma ansiedade muito grande ali. Não só dos pacientes, desculpa, não só dos pacientes, mas dos acompanhantes também. Aí você entra lá, fazendo suas peripécias. Isso, eu entro, antes disso eu passo pelos camelôs e ganho alguns doces de graça, queria agradecer aos camelôs, obrigado por existir. Aí, a partir daí, eu entro no hospital e vou interagindo com os funcionários, com os acompanhantes, com os terceirizados, com o ser humano que está ali, sem julgamento, sem nada. Está ali para deixar um pequeno aroma diante dessas pessoas. Hoje o Osório entra pela porta aberta. Pela porta, a janela não pode, viu, gente? É perigoso. Como é que foi a tua entrada no HC? Sempre foi bem assim ou no começo tinha resistência? Como é que era? Não, no começo tinha uma resistência maior, certo? Hoje tá menos, Mas ainda tem? Tem, porque às vezes as pessoas não entendem um pouco o trabalho, né? Que é um trabalho, é meu ofício. Claro. Então, às vezes, existe uma resistência, mas nós respeitamos sempre. As pessoas às vezes falam assim, não quero, vai embora, palhaço, a gente respeita. Ah, fala assim, vai embora, palhaço? Vai, não quero. Principalmente paciente, às vezes tá nervoso. Por que você não vai atender? Porque eles acham que eu sou médico, às vezes. Você tem um cara de médico, gente? Mande aqui pro João. Tem um cara de médico? Você acha que eu sou médico? Que especialidade sou eu? Então, aí dizendo outras coisas assim, aí os pacientes, mas a gente respeita. Eles falam, não, vai embora, em vez de estar me atendendo, tá aqui, fazendo palhaçada e tal. Então, a gente também, é importante trabalhar com fracasso. Né? Isso é importante, né? Aliás, eu fiz um curso. Você falou uma coisa muito interessante agora. Eu fiz um curso de oratória com um querido amigo, Leterino Santoro, um grande especialista. Certo. E eu fechei a minha apresentação citando uma frase de Winston Churchill, que fala exatamente o seguinte: que às vezes você sempre busca o sucesso, mas é que de fracasso em fracasso é que você constrói o sucesso. Claro, é trabalhar com o fracasso, né? É saber que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde e faz parte do aprendizado também, né? Que a gente não é querido por todos. Você acha que você é amado por todos? Não é, eu sou amado, eu não sou. A moça, qual que é seu nome, moça? A Letícia, você queria ouvir a voz dela. A Letícia, será que é amada? É linda, gente, bonita. Tem 2,2 m, loira, cabelo, está de salto alto, um vestido chique, vocês nem imaginam. E aí, sabe, ela é também amada, mas algumas pessoas às vezes falam, não quer. Então a gente tem que trabalhar, tem que respeitar isso. Mas quando você está travestido do Osório, você está com a roupa, com o seu nariz, com o seu espírito do Osório encarnado. Quando alguém te refuta, fala, vai pra lá, palhaço, que gosto vem à sua boca nesse momento? Fracasso. Amargo? Amargo, fracasso.
Mas é aprendendo, eu falar assim, não, eu tenho que aprender, porque é um aprendizado para mim também. É aprender que falar assim, não, é um direito dele, eu não tenho que colocar a goela abaixo porque eu estou aqui fazendo um trabalho social. Eu tenho sim que respeitá-lo. Porque o mundo já impõe tantas coisas pra gente, né? Nossa, esse papo tá cabeça hoje, hein, gente? Filosófico. Tá filosófico hoje. A Deus estava falando aqui agora sobre a recepção dos médicos, dos terapeutas. Como foi a recepção do palhaço lá atrás e como é hoje, Ozônio? Então, lá atrás, as pessoas nem te cumprimentavam às vezes, sabe? Às vezes você tinha que passar na frente e dar uma tropeçada pra pessoa pedir desculpa e ela via você. Agora hoje não, hoje os médicos já param, já cumprimentam, já, pô, como é que você tá, Osório? Viva a jaca, tal. As pessoas já cumprimentam, já tem, vamos dizer, já compartilha mais, sabe? Já estabelece uma relação melhor com o ser humano e o palhaço. Isso é porque você acredita que os médicos reconhecem que seu papel tem sido importante dentro dos corredores do Hospital das Clínicas? Eu acredito que sim. Acredito que sim, que a partir do momento que o paciente, quando chega no consultório, que isso eu já presenciei, e aí pede para o médico com seu retorno, volte no dia que os palhaços estarão lá novamente, é um bom resultado, né? Que as pessoas também estão dando isso para o médico. Fala, olha, eu entro aqui um pouco mais relaxada, apesar da tensão, das coisas, das preocupações, mas dá para remarcar na quinta-feira, que toda quinta-feira nós estamos há 8 anos no Hospital das Clínicas. Há 8 anos, Giba Riso está no Hospital das Clínicas. Para quem está assistindo o programa pela primeira vez e não conhece, eu lembro que o Giba Riso, que criou o palhaço, era um executivo de Bolsa de Valores, né, Giba? Mercado financeiro, Mercado Bolsa de financeiro. Valores, mercado financeiro. Era um cara pirado, mais pirado do que é hoje. E agora eu fiquei inseguro, viu, gente? Não sei. Tem aí qual tempo era pior, não sei. Porque a gente está em total mutação, completamente. Porque eu aprendi que a gente cai a cada 1 minuto 333 pelinhos nosso. Não é louco? Eu já não tenho nada. Quando eu tiver uns 60 anos, gente, eu sou o próprio bebê. Não vai ter mal, já não tenho mais nada, gente. Mas continua, fica à vontade, gente. O executivo que criou o palhaço começou a se realizar por intermédio das piadas, da graça, da alegria dos outros. A minha pergunta é o seguinte, Osório. O Giba faz roteiro pro Osório ou o Osório começa e improvisa 100%? Não, nós temos já, porque são 8 palhaços que vão hoje no HC. Aumentou, hein? O número aumentou de palhaços. É a Giba Riso Produções, é isso? Riso Produções. Riso Produções. Riso Produções. Nós tivemos um volume de palhaços, depois diminuiu porque no trabalho voluntário as pessoas tinham que buscar o seu sustento, né? E aí, a partir daí agora, a gente tem 8 palhaços que a gente faz uma escala todas as quintas-feiras, né? E eu esqueci a pergunta. Se você apronta na hora Aí o que acontece? Geralmente a gente tem algumas pequenas esquetezinhas de clown, de palhaço que brinca ali e tal. Mas isso é só o esqueleto, porque o grande recheio é tudo improvisado, é ali no momento. Porque assim, quanto mais aberto, mais flexível o ser humano é, ele é um fio condutor, ele recebe e ele devolve, entendeu? Se eu já for com algumas coisas muito prontas, fica bloqueado. Eu falo, não, eu vou aplicar isso, aquilo que eu estou recebendo não é tão importante. Então é ficar aberto a isso. Como é que você sai depois de um dia do trabalho? Com fome. Mais coisa. Ele sinalizou tipo, pô, você vai parar só aí. Não, então, eu tenho fome, que é fundamental. Palhaço também come, viu, gente? Às vezes as pessoas querem, palhaço também come. Eu olho pra lá, olho pra você, às vezes eu fico... Pra onde você quiser. Eu gosto de olhar pra câmera, sabe? Eu nasci pra câmera. Então, João, você me desculpa, mas eu olho aqui, ó, olho aqui, ó. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu saio com fome, mas eu saio aliviado de alma, porque eu aprendo tanto, eu ganho tanto com aquelas pessoas, sabe? Abraços, as pessoas compartilham suas dores, os seus entusiasmos, sabe? Eles dizem, vamos lá em frente. Puxa, quantas pessoas eu vejo falar assim, olha, puxa vida, estou aqui um tempinho, nem vi a hora passar, muito obrigado. Eu digo assim, missão cumprida dentro do meu coração, sabe? É isso que eu acho que eu saio dali com a missão de grande aprendizado para mim mesmo. Adeilde Marques, você como presidente do sindicato, Federação Nacional dos
terapeutas. Como é que você avalia essa atuação do Palhaço Osório aqui no Hospital das Clínicas, um dos maiores hospitais públicos do país e da cidade, da grande cidade de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, uma potente locomotiva da economia brasileira? Olha, é um trabalho assim gratificante. Que bom que você existe, que criou essa forma de levar um pouco de amparo, de aconchego para as pessoas que estão numa situação tão complicada de saúde. E que isso, lá em Sergipe também é feito. Sim. Lá é uma equipe também. E eu não sei, se você tem 8 anos, eu acredito que você serviu de modelo para lá. E quem sabe para outros estados, né? Então, assim, é um trabalho importantíssimo, onde quantas crianças a gente vê sorrindo, crianças com câncer ali, não só as pessoas que estão ali esperando um atendimento, né? Mas quem está ali doente, né? Naquela coisa de estar ali parado, sentindo uma dor, e você chega e faz sorrir. Isso é fantástico. Que bom, tomara que isso se espalhe mesmo pelo país, e aí onde as terapias também precisam entrar.